Nilson, então, boa tarde, boa noite, bom dia, né? Porque as pessoas podem ouvir a qualquer momento. Isso é uma facilidade muito grande do stream, da gente poder estar nesse momento que a gente está junto, está distante. Mas hoje nós temos aqui o prazer de conversar com você, professor Nilson, que foi o fundador desse curso de publicidade e propaganda da Anhanguera, que está completando 15 anos com muita felicidade, num momento de desafios, mas é um desafio mundial, é um desafio para todo mundo. E hoje nós estamos aqui para poder conversar com você com muito prazer, com muita felicidade, Milson, sobre como foi ser essa pessoa arrojada que teve o desafio de montar este curso e coordená-lo durante um bom tempo. Boa tarde, boa noite, bom dia e, por favor, nos dê o prazer da sua fala. Oi, Luciana, que bom revê-la, mesmo que à distância, né? Revendo você, eu, de certo modo, vejo todo mundo, né? Que bom. Que seja extensivo aos demais colegas professores que temos nos reinventado nesse novo cenário, né? Então, o tempo passa rápido, né? 15 anos, o curso está aí completando, já é um adolescente, né? Já está na fase de se rebelar completamente, acho que chegou a fase da rebeldia, da boa rebeldia. E foi um desafio, sim, Lu. Na verdade, não foi um desafio único para mim, porque na época, a então Faculdade de Anhanguera passava por um grande desafio, né? Ela estava aí se transformando, né? Havia uma autorização para centro universitário na época, e uma das exigências é que ela pudesse ter curso nas várias áreas do conhecimento, né? E, coincidentemente, nessa época, a instituição contava com 2 comunicadores apenas. Eu e a professora Flávia Maciel, que agora reside no Sul, né? Ela era do Sul, estava no Centro-Oeste, agora já regressou para o Rio Grande do Sul novamente. E nós fomos convidados na época para esse desafio de abrir cursos na área de comunicação. Originalmente a gente pensou em 3 cursos: publicidade e propaganda, jornalismo e relações públicas, né? E o primeiro curso a ser lançado nesse projeto seria o de publicidade e propaganda. Então a gente começou a fazer a caminhada, fazer a via sacra, né? Visitar cursos já consolidados no país, como o curso da SPM, curso da Casper Libro. A Federal tinha um curso recém-lançado, ainda estava incipiente, mas já tinha cursos muito bons no país, o curso da USP, né, da Universidade Federal de Pernambuco. No Sul tinham cursos muito bons, na Federal do Rio Grande do Sul, na Católica do Rio Grande do Sul, onde a Flávia havia estudado. Então a gente fez aí um trabalho de pesquisa e montamos o primeiro curso, né? O primeiro esboço do curso, tanto de RP, quanto de jornal, quanto de PP. E a alta administração, na época, decidiu lançar naquele ano, precisamente há 15 anos atrás, somente a seleção para publicidade e propaganda. E a Flávia era diretora de área, ela trabalhava com os tecnólogos até então, e aí eu fui convidado para assumir a coordenação do curso. E aí o desafio veio, né? Quer dizer, a gente lançou o curso, junto com o lançamento do curso, a gente tinha que contratar professores, montar laboratório e rezar para ter turma. Era tudo junto, assim. Tudo no Tudo ao mesmo semestre, tempo. tudo ao mesmo tempo. E engraçado que tudo deu muita sorte. Foi tudo muito bom, porque a gente abriu a primeira turma com 50 alunos, Número ótimo. né? O curso já veio com uma pegada noturna, ele de fato, a gente tinha oferta matutina, mas ele não emplacou, porque o nosso público era um público de trabalhadores, então o turno noturno era viável para essas pessoas. Me lembro da contratação de alguns professores iniciais, lá de 15 anos atrás, a professora Camila Craveiro, tive o prazer de contratá-la na época. E Primeira era turma, professora Camila. Hoje nossa coordenadora estava na primeira primeira turma. turma, na Que primeira turma bacana. ministrando teorias da comunicação. Como é bom relembrar isso, né, Milson? E ela já ministrava em outra instituição. Me lembro da Raquel, que é mídia do mercado, eu trouxe a Raquel na época. Depois eu trouxe o Rodrigo Mendanha, que hoje está na Globo, Brasília. Eu trouxe o Leonardo, que também não está mais conosco, mas era um professor da área do mercado.
Aí, na sequência, eu vim buscando algumas pessoas que a Camila começou a me indicar. Aí eu trouxe a Teresa, a Yoshimura. Enfim, esse pessoal veio na primeira grande leva. O próprio Serenini veio na primeira leva, quando a disciplina dele quando começou a surgir essas necessidades. A professora Luciana, sua xará da área de fotografia. Então, esses foram alguns colegas professores que eu busquei, e busquei todo mundo no mercado, né? A Camila foi uma grande aquisição, porque ela não só compunha a primeira turma de professores, como ela me deu todas as pistas do mercado, porque ela estava no mercado e na instituição, ministrando teoria da comunicação em outra instituição superior. Então, foi um desafio, assim, de lá para cá o curso cresceu, o curso se consolidou, né? Eu fiquei, ao todo, eu acho que eu fiquei 6 anos na coordenação, 5, 6 anos, não me lembro bem. E aí a minha vida tomou outros rumos, né? Eu fui para outros lugares, fui fazer outras coisas. Lá já se foram um pouco mais de uma década e meia. É assim. Passou voando, né, Milson? A gente olha para você fez um Então, resumo aí que a gente piscou, né? foram 15 15 anos se anos. foram, né? E aí eu tomo então a liberdade para te perguntar, né? Olhando aí por essa janela do tempo, que parece tanto tempo, mas ao mesmo tempo parece que foi ontem, né? Eu te Exato. pergunto, como é que era essa questão de pensar na demanda do mercado naquele momento? Você me disse que foram uma turma de 50 pessoas inicialmente, né? A gente já teve fluxos diferentes e outros nem tanto, né? Como é que você vê naquele momento e como é que você vê hoje o cenário de hoje no mercado? O momento era outro, né? De fato, o mercado de trabalho para o publicitário em Goiás, ele era um outro mercado, né? A publicidade tradicional estava em voga, ela era uma possibilidade mercadológica. Aliás, ela era a única possibilidade mercadológica para as empresas que se atreviam a isso, né? Uhum. E em uma década, esse mercado ele não desapareceu, mas ele se reinventou completamente, né? Hoje a gente tem uma pegada publicitária muito mais, vamos dizer assim, tecnológica, aliás, essencialmente tecnológica. E é engraçado, porque eu estava dando aula semana passada sobre comunicação integrada de marketing, e eu resolvi dar uma aula desse assunto, só para tornar esse diálogo mais palatável. Uhum. Eu resolvi dar aula sobre comunicação integrada de marketing 4.0, porque eu achei que era legal. E aí eu descobri que não mudou nada. A comunicação ainda existe. As áreas da comunicação ainda existem. Elas só se reinventaram. E eu Sim. acho que é disso que o curso precisa na atualidade. Não só da Unigoiás agora, né? Mas de todos os cursos da área de comunicação. Eles precisam se reinventar. Quer dizer, a fotografia que era analógica virou digital, o jingle que era quase que exclusivamente no rádio, um pouco na TV, agora vai para as plataformas de streaming. Quer dizer, de fato as técnicas não mudaram, mudaram os formatos, mudaram a linguagem, e a tecnologia deu um jeito de resolver isso, né? Quer dizer, antes eu fazia a filmagem no chroma key, hoje eu faço a filmagem onde eu quiser e eu ponho o chroma key depois, né? Quer dizer, de Exato. fato, não mudou muito, se você pensar bem. Continua Não, existindo não. chroma key, né? Sim, A sim, diferença, sim, sim. né? A diferença é que eu não me plasmo na frente do chroma key. Então, assim, era um outro mercado, Lu, era um mercado mais arrojado, talvez um mercado mais face a face, né? Hoje o mercado ele é completamente diferente, ele é completamente arrojado, ele é um pouco mais violento em termos de concorrência, né? Porque a quantidade de publicitários que o mercado tem é grande e o próprio mercado não absorve tanta mão de obra, mas eu prefiro acreditar que se a gente trabalhar com a ideia de que esse mercado é uma invenção todos os dias, você acaba achando espaço para todo mundo fazer um pouco de cada coisa, né? É muito interessante você tocar nesse assunto, porque essa semana também participei de uma mesa de debates dentro de um congresso e a gente comentava o quanto que esse profissional de comunicação, da comunicação como um todo, você começou a palavra falando que pensaram em montar a grade da área da comunicação com 3 habilitações, né? E aí é muito interessante a gente pensar que continuamos tendo esse formato ainda. Sim. Algumas quiseram, inclusive, separar-se, né, virar um curso completamente separado, que é o jornalismo, né, e etc. Mas o que a gente consegue perceber no mercado é que
com tanta mudança no respeito às plataformas, à tecnologia, etc., cada vez mais no mercado a gente encontra os profissionais muito próximos, né? Essa fluidez é muito grande entre as áreas do conhecimento da comunicação. Você concorda com isso? Que hoje a gente não consegue muito delimitar essa questão do que o jornalista faz para o publicitário no dia a dia, não digo como fachada de apresentação de telejornal, mas nada disso, mas eu digo no dia a dia, porque minimamente poucas pessoas estão nessa função, mas no dia a dia das empresas, o publicitário, o design, o jornalista, estão muito juntos. Você concorda com isso? Completamente, completamente. Quer dizer, independente das carreiras solos, né, que o Uhum. jornalismo fez, que relações públicas fez, cinema, deixando a grande área comunicação, já não são mais habilitações desde 2013, Sim. no fundo todos somos comunicadores, né? E se a gente pensar um pouco mais de lucidez, nunca estivemos tão necessários como agora. E essa necessidade nos obriga a não criar essa fronteira. Essa fronteira ela é absolutamente academicista, ela não é mercadológica, Sim, ela não é. Até acho, concordo. né, É até uma acho que técnica. ela é academicista, na perspectiva acadêmica, ela é dividida porque precisa organizar. Né? Uhum. Há que se organizar a academia para poder oferecer formações distintas. Mas o mercado não tem essa percepção e não tem essa preocupação, que é o mais interessante. Sim, Né? e discutimos isso também na seguinte perspectiva: o jornalismo para exercer a função, deixou de ter a necessidade do diploma. A publicidade nunca teve a necessidade do diploma, mas as áreas continuam isso, e precisa-se de uma formação cada vez mais ética, cada vez mais técnica, cada vez mais humana, para que a gente possa ter bons profissionais na área da comunicação, sejam eles Exatamente. jornalistas, publicitários, relações públicas, profissionais de Exatamente. cinema e etc. Não é verdade? Exatamente. Quer dizer, o bom profissional hoje, do século XXI, ele precisa transitar. Sim. Ou ele transita, ou ele não vai conseguir espaço no mercado. Não tem jeito. Isso não é apocalíptico. Não é disso que estamos falando. A gente está falando de uma tendência, de um movimento natural das organizações. Elas querem pessoas cada vez mais completas. Né? Quer dizer, o ciclo profissional, ele vive ondas, né? Já houve a onda do especialista, aquele que fazia só isso. Houve a onda do que fazia um pouco de tudo, mas não sabia fazer nada. Atualmente, as empresas querem o generalista, ele precisa saber um pouco de tudo, porque Sim. elas precisam economizar, precisam de gente polivalente. Né? E a tecnologia facilita um pouco nisso também, né, Nilson? Por isso que eu acho que cada vez mais eu vejo Completamente. essa evolução que você pede do curso, que a gente fala, que a gente se propõe, a gente tem novas DCNs, eu acho que o curso está se redesenhando para o próximo ano, a gente já pensa em trazer essas DCNs para dentro desse corpo do curso cada vez mais, além do que já existe, e fazer com que, só comprovar aquilo que o mercado já sabe, né? É necessário uma formação universitária, mas ela precisa estar sempre em constante mudança, né? Acompanhando Exatamente. os rumos do mundo, né? Eu acho que é. Exatamente. Sim. Eu consigo ver com muita clareza assim, áreas que, por exemplo, os cursos de publicidade precisam investir. Outras áreas da comunicação já se atentaram a isso. Né? Por exemplo, inimaginável um jornalista fazer estatística. Hoje eles fazem, né? Porque o jornalismo de dados é pura estatística. É inimaginável um relações públicas fazer estatística. Eles fazem, porque é preciso tabular dados, é preciso tabular pesquisas. Eu estou dizendo isso porque eu dou a matéria de estatística na Uhum. UFG. E eu sou comunicador, não sou estatístico. Para você ver o tanto que a gente também tem que se reinventar. Eu já fui dar aulas de mídia em um determinado momento, Milson. Eu tenho 7 anos somente, você conhece minha carreira, tem 7 anos que eu saí do mercado, continuo no mercado, na verdade, continuo na agência, mas que me dedicando mais que quase exclusivamente para a academia, né? Uma parte da minha vida é na academia e uma pequena parte também continuo no mercado. E para a primeira vez que eu fui dar mídia, eu fui fazer estatística. Eu fui fazer aula de estatística. Porque eu falei, olha, gente, é impossível, eu preciso, e depois pesquisa também, né? A gente precisa, não adianta você ter estudado, ou você, talvez você não está na academia, às vezes você não está naquela função naquele momento, então todas as novidades daquele momento você precisa aprender. Então o professor precisa estudar, Sim, né? claro. E aí o publicitário, desse novo momento, já que falávamos disso há pouco, ele precisa, por exemplo, ultrapassar os limites da boa arte, do bom texto. Né? Ele precisa ter
para além de um bom texto, um bom conteúdo, porque esse é um outro mercado que está explodindo, marketing de conteúdo. Né? Quer dizer, para além de uma arte perfeita, de um design muito bonito, ele precisa ter percepção do outro, da crença do outro, porque não basta ter uma arte bonita, essa arte tem que ser bonita para os olhos de quem compra, não para os olhos de quem faz. Sim, e às vezes a É agilidade de assim, ter aquela arte pronta para um determinado momento, naquele start, o conteúdo dela é mais importante do que simplesmente uma visualidade. exatamente. E isso tudo é empatia, por exemplo. Quer dizer, o publicitário hoje tem que ser um sujeito empático. Se ele não for empático, ele não comunica. Porque a comunicação dele não é verbal, na sua grande E com cada totalidade. segmento, né, Milson? Isso você falou claramente. Empático Exatamente. para quem? Nós temos micronichos de mercado hoje, né? Exatamente. Todos, claro, buscando uma coisa fundamental, ética, transparência, humanidade, né? Que eu acho que é algo que está muito no dia a dia de todas, mas a gente precisa entender que são segmentos diferentes e as pessoas têm que ter empatia por cada um deles para conseguir fazer uma boa Exatamente. comunicação, né? E uma coisa assim que eu acho que é fundamental, quer dizer, entender a humanidade, Lu, quer dizer, essa pandemia, a gente não pode não falar dela, porque a gente está no meio dela, né? Sim, com Essa certeza. pandemia, pandemia, na verdade, não criou nada, ela só revelou que tínhamos absolutamente obscuro. Quer dizer, quem somos nós, comunicadores, e aí coloco todo mundo no mesmo caldeirão, que devemos ignorar 80 milhões de pessoas vulneráveis nesse país. Não dá para ignorar isso. Então a comunicação também precisa pensar nesse grupo. Quer Sim. dizer, esse grupo não assiste televisão com frequência, esse grupo não tem plataformas de streaming com frequência, mas esse grupo come, esse grupo veste. Então esse grupo consome de alguma forma. Mal e sofridamente ele consome 80 milhões. Quer E dizer, o consumo é um lugar de cidadania, né, Milson? Queira ou que não, o consumo é consumo é. esse e que Sim. comunicação é essa para esse grupo que a pandemia nos revelou? O comunicador também precisa ter esse olhar. Né? Ah, mas agora tudo é internet. Mentira, não é. O comunicador também tem que ter esse senso crítico. 45, 50% da população brasileira não tem acesso à internet. Ou pelo menos não tem um acesso que possa dizer eu tenho acesso e consumo um vídeo de streaming, um áudio, baixo um E faço as podcast. minhas compras na plataforma de e-commerce. No máximo eu Né? mando uma mensagem no WhatsApp, né? Isso é Boa quando parte da auxílio. população Isso é brasileira. quando Quando. auxílio. Exatamente. E aí eu É, acho que é esse momento. desse comunicador que a gente tem que se ocupar. É esse comunicador. Da formação desse comunicador. Eu acho muito lindo pensar isso, Milson, porque eu acho que isso mostra para a gente essa necessidade de lembrar as conquistas que o curso já teve, e eu acho que o Unhanguera já teve muitas, né? E que você esteve em boa parte delas. Né? Você instituiu vários das premiações que a gente tem ainda, né? Aí ocorrendo, e pode ver essa evolução, né? Eu acho que torce para que ela continue, né? E claro, claro, acho que o curso. As pessoas acham muito dessa coisa do legado. Eu não sou muito preocupado com o legado. Mas digamos que esse seja um legado. Né? Eu fiquei muitos anos na instituição, eu tenho um carinho muito grande pela instituição. Né? A comunicação, na minha opinião, hoje, ela é mais do que a técnica. Ela ainda é a técnica. Ela ainda é a técnica. Mas ela é uma técnica que precisa ser inclusiva. Né? Sobretudo inclusiva. Eu acho que essa pegada faz com que o curso ofereça ao mercado profissionais decentes, profissionais humanos. Nunca vamos poder abandonar a técnica, jamais. Não, Porque PP é uma técnica, sobretudo um conjunto de técnicas, mas essa técnica tem que ser humana, ela tem que ser inclusiva. Né? E acho com que esse certeza, Wilson. momento é revelador para nós. E você disse claramente como essa pandemia ressaltou isso, e ressaltou isso para diversas áreas, né? Uhum. Diversas áreas do conhecimento. E eu acho que para a comunicação foi um choque para as marcas, quando a gente está falando aí de técnica de comunicação publicitária, o marketing que sempre existiu, você dando uma aula de marketing 4.0, né, comunicação integrada 4.0, a gente vê claramente que quando eu dou aula de comunicação digital, eu falo, gente, olha, comunicação digital nada mais é no marketing do que uma evolução no sentido, ela continua com as mesmas ferramentas, só muda a técnica, né? E a gente tem muitas possibilidades de fazer com que isso seja cada vez mais humano, não é uma possibilidade de simplesmente adotar a técnica como um
um sagrado, né? Mas como entender que essa técnica tem que nos ajudar a ser cada vez melhores como seres humanos. A técnica não é fim, a técnica é meio. É meio, né? Mas é muito bacana eu poder te dizer assim, que nós temos muita felicidade de estar conversando com você, saber que você é um profissional que fez história, sim, deixou um legado nesse curso, que está aí em outra instituição, deixando também um legado muito bacana, arrojado, né? Participando, como você acabou de dizer, né? E não estou rasgando seda, mas dizer que, olha, eu dou aula de estatística, eu entendo que a gente tem que mergulhar em números, em dados, né? Isso é muito bacana. Tem que aprender o tempo inteiro. O tempo inteiro. E aí, exatamente com essa inspiração em você, e disso que você acabou de me dizer, que eu te agradeço muito esse momento que você compartilhou aqui com a gente. Esse olhar que eu acho que é a frase que fica aí, né, dessa conversa aqui. É muito bom olhar no seu olho, parece que a gente não está frente a frente, mas é como se a gente estivesse, né? E te dizer, olha, Milson, eu acho que eu sempre me aproximei de você antes de te conhecer, quando te conhecia muitos anos, 20 anos atrás, o que me deixava muito feliz de olhar para você era saber, cara, esse rapaz gosta de aprender como eu, a gente é curioso, né? E eu acho que a curiosidade é algo que, a curiosidade e o afeto, né? O afeto pelas pessoas, né? Sincero, desinteressado, né? É algo que move as pessoas. Esse é o grande legado. Isso, e é isso que eu queria te dizer. Obrigada por esse legado, de mostrar para a gente que a gente tem que estar sempre em frente, aprendendo, porque ser professor nada mais é do que aprender e ensinar. A gente aprende e ensina, e aprende com os outros e também ensina para os outros, né? E para isso tem que ter muito amor. Então, eu te agradeço muito esse amor, esse carinho, em nome de todo o corpo da Unianhanguera, acho que em nome dos alunos que já passaram pela sua sala de aula também, por todos que com certeza você tocou, professores, alunos, funcionários, nesses 15 anos que você passou.